João Batista, parte final. Coloquei o título dessa aula aqui, O Perigo do Sucesso. Tá? Nós vamos entender por quê. João Batista, nascido num berço sacerdotal, já cheio do Espírito Santo, com uma revelação a respeito de Cristo, que estava dentro de Jesus, que era seu primo. Olha que interessante. Ele conseguia discernir uma coisa da outra. Imagina quanto tempo provavelmente tiveram juntos, até o dia que Jesus vai, e aí ele aponta, esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Conseguiu discernir o espiritual. Ninguém falava nada a respeito dele. Porém, João Batista, na unção do discernimento do Espírito, na unção profética, traz à luz, traz à tona, precursor. Esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Isso é muito interessante. Ele não tinha várias mensagens, ele tinha uma mensagem só, arrependa-se. Ele não tinha mensagem motivacional, ele não tinha doutrinas. Ele só pregava uma mensagem, techuvá, arrependimento. Arrependimento é voltemos à origem. Voltemos a comer da árvore da vida. E a árvore da vida vem na direção dele. Você quer um segredo do sucesso do seu ministério? Volta a pregar a árvore da vida, volta a pregar Jesus, que Jesus volta para a sua igreja e o próprio Espírito traz as pessoas. Se Zacarias fazia sucesso no sacerdócio lá dentro do templo, seu filho já fazia sucesso no deserto. Porque não é o lugar que você faz, não é o estilo de igreja, não é, mas é a mensagem, como você está articulado, como você está comprometido com aquilo que Deus está mandando você fazer no momento. Eu estou experimentando isso, está maravilhoso. De maneira que eu jamais esperava, falando para um povo que eu jamais esperava falar, e sendo respeitado e amado por um povo que eu jamais esperava. Deus é maravilhoso. Porém, se desenvolve aqui mais para frente, os discípulos de João Batista começam a falar com os discípulos de Jesus. Por que nós jejuamos e eles não? Aí começa. Eu vou dar uma coisinha, um segredinho aqui. Quando Jesus veio, o ministério de João Batista agora deve ter seguido a Jesus. Mas ele permaneceu. Tanto é que os discípulos de João Batista deixaram João Batista e foram ser discípulos de Cristo, porque o profético tinha que estar revelando o Cordeiro. O Cordeiro chegou, agora é a vez do Cordeiro. Ele era o amigo do noivo, o noivo chegou, tinha que estar na festa com o noivo, mas ele permaneceu na sua festa particular. Entendeu? Igual a esposa de Assuero, Vasti, criou a sua própria agenda, e aí é um perigo. Quando você começa a perder a revelação de Cristo e começa a ter a sua própria agenda, os seus próprios compromissos. Cristo é o nosso compromisso. Cristo tem que ser nosso compromisso. Não, o Cristo deve ser a nossa agenda. Aí o que acontece? Os discípulos começaram a segui-lo. Aí, João Batista, qual era o chamado de João Batista? A voz que clama no deserto. Enquanto ele estava no deserto, as pessoas iam ao deserto. E isso fez com que ele se sentisse na fama. Aí o que acontece? Aí tem um pecado no palácio. Aí ele cisma de, no palácio, fazer as suas pregações lá. Deus não chamou ele para o palácio, ele é voz que clama no deserto, não no palácio. Quem ia para o palácio mais tarde era Paulo. Por isso é tão importante você e eu saber a nossa área de jurisdição. Quando você chega na área da obediência, na área da sua jurisdição,
As pessoas vão vir, né? É um povo que você nunca viu, nem ouviu, nem imaginou. Porque Deus, o nosso Deus, é o Deus global, é o Deus do universo, é o Deus das nações. O que acontece com ele? Ele vai lá acusar, sendo que ele tinha que ter ficado no lugar dele, que é no deserto, seguindo Cristo, indo para a cidade. Tinha o deserto, a cidade e o palácio. Porque se ele seguisse a Jesus, as pessoas que estavam com João Batista também seguiriam a Jesus, e não ele. Esse é o problema. Isso é o problema de muitas denominações, que não estão mais seguindo a Jesus, estão seguindo os seus diretores, os seus chefes das suas denominações. Amam mais o seu líder do que o Cristo. Aí está um perigo muito forte. Aí está um perigo muito, muito, muito delicado, uma armadilha. Aí o que acontece? O que acontece com o João Batista? Ele é preso. E aí na prisão, olha só a pergunta que ele manda fazer. Ele manda os seus discípulos perguntar para Jesus se Jesus era o Jesus que tinha que vir. Olha, aquele que apontou Jesus quando ninguém mais viu, agora está agindo como se nunca tivesse visto. Você sabe o que é isso? Quando você sai fora da sua área de jurisdição, cegueira espiritual, o orgulho do sucesso nos cega. Já pensou? Aí vão perguntar para Jesus, o que Jesus fala? Fala para ele o seguinte, os cegos estão vendo, tá entendendo? Uau! Porque é o revelacional. Isso é uma coisa muito importante. Precisamos tomar cuidado com isso. Origem, identidade e propósito. Se pode ter já uma origem estabelecida, você já conhece que do céu você não vai, do céu você vai voltar, porque do céu nós viemos. Quando a tua identidade já está resolvida em você, quem você não é e quem você é, aí tem que ter cuidado com o propósito. É o lugar onde Deus te preparou. Porque nesse lugar que Deus te preparou, lá que está o teu revelacional, lá que está a prosperidade de Deus, lá no propósito, dentro do propósito divino que há a prosperidade divina. Uma boa parte de nós somos roubados da nossa prosperidade porque não estamos no lugar do propósito. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aí fica esse monte de ministério fica mendigando para os outros. Pedindo dinheiro. Porque eu estou com um monte de problema aqui, eu acho que você está fora da área da tua jurisdição. Porque o nosso Deus é um Deus de milagres. É um Deus de promessa, um caminho no deserto. Nosso Deus é prosperidade. Ele não dá prosperidade, ele é sabedoria, ele é prosperidade. Faz parte do seu caráter, é daquilo que ele é constituído. Está entendendo isso? Então, eu quero finalizar essa mensagem, né, essa série de mensagens a respeito de João Batista. Você vê, né, diferente de Paulo. Paulo, quando foi para a prisão, escreveu epístolas. Não é a prisão que faz a diferença. O que faz a diferença é que Paulo fazia parte do processo para ele ir para Roma, estar nas prisões. E os dois foram presos e foram decapitados. Um escreveu uma epístola, a outra perdeu totalmente a visão de quem era. Porque um continha Cristo Jesus, o outro era só Jesus Cristo. Você, ministro, que ainda não tem uma revelação de Cristo Jesus na sua vida, se você ainda anda somente com a revelação de Jesus Cristo, você precisa passar por essa renovação, por esse entendimento. Você precisa deixar de ser um seguidor de você mesmo para ser um portador de Cristo Jesus. Se a minha palavra estiver em mim, se você estiver em mim e eu estiver em você, porque uma coisa é nós estar, uma coisa é Cristo estar conosco, eu nasci de novo, outra coisa é nós estarmos em Cristo. Eu estou falando isso para mim também, que eu também preciso disso. Vai
vai lá na minha página lá no YouTube, @TexNovoPacto, tá bom? Tchau.